Gostaria de convidar aqui o pastor Ronaldo, fazendo menção também ao pastor Rodrigo, está aqui presente, são pastores lá da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada, aproveitando para apresentá-los. Então, alegria, conheço o pastor Ronaldo já há alguns anos, conheci antes da internet e conheci pessoalmente, eu acho, a gente estudou no Agri, né? Mas naquela época a gente não se lembrava tão bem, mas a gente se conheceu quando foi pregar a primeira vez lá na nossa igreja, né? Lá em 2017, não foi? Então alguns o conhecem de lá também. E hoje ele vai estar aqui com a gente, está nos dando a alegria de poder compartilhar conosco sobre esse tema tão importante, tão reflexivo. E vamos orar por ele, né? Antes da gente passar a palavra, orar pela sua família, seu ministério, e orar para que ele também possa ser usado pelo Espírito Santo para falar aos nossos corações, edificar as nossas vidas. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, lembrando desse momento, lembrando da Tua obra. E nesse momento nós intercedemos pela vida desse nosso irmão, Senhor. Pedimos pelo seu ministério, que o Senhor renove, Pai, com a Tua graça, os seus ânimos, renove os seus dons, renove a sua alegria no Senhor em fazer a Tua obra. Pedimos pela sua família, Senhor, pela sua esposa, pelos seus 3 filhos, que o Senhor abençoe esse lar, como o Senhor já tem feito, que o Senhor os renove também pelo Espírito e pela palavra nesse dia, Pai. É o que nós oramos como igreja aqui pela vida dele. Oramos também pela vida do pastor Rodrigo, pela vida da Igreja Presbiteriana em Casa Caiada. Que o Senhor seja com aquela igreja, Pai, assim como o Senhor tem sido com a nossa e tem sido com todo o Teu povo nesse mundo. Nós pedimos que nesse momento, Pai, onde nós vamos abrir a Tua palavra, expor, Senhor, a Tua revelação, que nós não saiamos daqui da mesma forma que entramos. Que o Senhor use a vida desse Teu servo para que nós sejamos edificados. Nós cremos, Senhor, que quando a Tua palavra é pregada, quando o Teu Espírito Santo opera, nós cremos que mudanças de vida acontecem, Pai. Salvação é operada, vidas são transformadas à imagem do Filho. E nós oramos para que isso também aconteça aqui nessa noite em nós. Oramos por tudo isso, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, gente, cada um aqui. Graça e paz, igreja. Amém. Que bênção poder estar com os irmãos nessa noite, poder falar desse assunto que é tão importante para a nossa vida enquanto cristãos, considerando essa semana, estamos vivenciando, semana de Páscoa, para refletirmos sobre aquilo que é o maior evento da história da humanidade, quando o nosso Senhor Jesus Cristo entregou sua vida, como cantamos, para que pudéssemos ter salvação. E por ele podemos, portanto, ter perfeita redenção. E é por isso que estamos aqui. Desde já quero agradecer pelo convite ao pastor Mateus. Privilégio estar aqui com os irmãos mais uma vez, né, considerando a outra que estive com os irmãos no evento da Reforma Protestante. E agora podendo trazer a mensagem do Senhor. Quero convidá-los a abrir o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26. Nossa exposição se deterá nos versículos 36 até o versículo 46. Mas pode deixar, porque aí os irmãos podem acompanhar, porque não vai ser diferença, não vai ser tão grande, não. Quer colocar na revista? Eu vou ler na revista atualizada, que é a versão que eu trouxe, apesar na nossa igreja usarmos a NAA, mas como ela a atualizada, a ARA é mais comum, eu disse, dentre as duas, vai na mais tradicional. Mas aí o pessoal já está mais ousado aqui, já está usando a Nova Almeida também. A diferença é pequena entre as duas, mas aí para ficar ok. Assim diz o Senhor. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu,
começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Até aqui a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique em nossos corações a sua santa palavra, a fim de que possamos compreendê-la mediante a operação do Espírito Santo. Meus irmãos, talvez vocês já conheçam muitas histórias de homens e mulheres que foram entregues ao martírio. Nós conhecemos na igreja cristã, na história da igreja cristã, uma diversidade de servos de Deus que entregaram as suas vidas até a morte mesmo e passaram realmente por provações difíceis, tais quais as arenas com animais devorando essas pessoas vivas, sendo queimados vivos em fogueiras, alguns foram enforcados, outros crucificados. Mas conhecemos também, dentro dessas histórias, que muitos deles estavam com uma coragem que o Espírito Santo lhes concedia, para que nesses momentos terríveis de dor e de sofrimento, eles estivessem certos de que estavam fazendo aquilo que deveriam fazer. Estavam prontos para entregar-se mediante a santa vontade de Deus. Recentemente, eu assisti um filme que narra a história daqueles missionários que foram evangelizar uma tribo indígena na região da América do Sul, e dentre eles o famoso Jim Elliot, que tem sua esposa Elizabeth Elliot, que escreveu uma diversidade de livros, inclusive foi tema da Conferência Fiel. E esse irmão missionário, juntamente com outros, entregou a sua vida mediante ali o sacrifício quando aqueles índios canibais atacaram aqueles homens e eles não reagiram, mesmo estando armados. São questões que surgem para a gente. Como? Como que homens que estavam ali armados, prontos para reagir, não fizeram isso, sabendo que, ao entregar suas vidas, eles estavam fazendo algo muito maior do que simplesmente viver as vidas comuns que nós vivemos. E nós sabemos o resto da história e como Deus usou isso para alcançar o coração daquele povo. No entanto, uma coisa parece muito curiosa nessa história que acabamos de ler. Porque nós não estamos encontrando o nosso mestre tão corajoso assim, não é mesmo? Nós estamos diante do grande mestre, nós estamos diante do grande Senhor, a quem todos esses que acabei de mencionar servem e estão submissos à sua vontade, convictos e entregam-se mediante a sua vontade do Senhor, mas ele não teve essa coragem toda. O que estava acontecendo aqui com o nosso Senhor, para que estivesse numa situação de angústia da alma, de sofrimento do coração, a ponto de rogar a Deus
que, se possível, não acontecesse com ele o que ele sabia que estava para acontecer. Nós precisamos considerar isso porque realmente nós não estamos diante de um mero martírio. Nós não estamos diante de alguém que está entregando a sua vida por uma causa que acredita. Talvez nós poderíamos listar pessoas, até mesmo fora do cristianismo, que entregaram as suas vidas por algo que acreditavam. Acreditavam nisso e, portanto, se dedicaram até a morte. Mas esse não é o caso de Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus nos narra essa história que está dentro da grande narrativa da paixão do Senhor Jesus Cristo, que inicia no capítulo 26. E Mateus nos conta que isso aconteceu logo após deles terem comido a refeição da Páscoa. Como os irmãos sabem muito bem, Deus havia ordenado o povo no Egito, no momento daquela 10ª praga, para que eles imolassem um cordeiro e comessem aquele cordeiro assado. No entanto, era necessário que eles pegassem o sangue daquele cordeiro imolado e colocassem nos umbrais de suas portas, a fim de que quando o espírito de morte passasse pelo Egito e fosse ali matar aqueles primogênitos, ele passasse por cima das casas do povo de Israel. E foi exatamente isso que aconteceu. O espírito de morte passou por cima e desde então eles celebravam essa passagem, a qual nós chamamos de Páscoa, exatamente por causa desse termo, passar por cima. E, portanto, lá estava o Senhor Jesus Cristo, celebrando, como era costume dos judeus, a Páscoa. E era necessário que eles preparassem essa refeição, que era acompanhada de ervas amargas, do pão sem fermento, e eles estivessem ali para lembrar do poder de Deus de resgatá-los da escravidão do Egito. No entanto, é durante essa refeição que o Senhor Jesus Cristo avisa que eles estavam para comemorar, para celebrar pela última vez a Páscoa, porque desde então eles não mais celebrariam aquele momento da passagem, mas agora eles estariam comendo do pão e bebendo do cálice, que estaria representando algo muito maior. Estaria representando o seu próprio corpo que era dilacerado, o seu sangue que era derramado em favor de muitos. É o próprio Senhor Jesus Cristo que reconhece que o que estava para acontecer era algo muito maior do que havia acontecido anteriormente. E isso está dentro dessa grande história que Deus nos conta e que é relatado no Evangelho. Foi o próprio anjo que, quando chegou a Maria, disse a ela: esse ente santo que está para entrar no teu ventre, que está para ser gerado no teu ventre, ele salvará o seu povo. É João Batista, quando se depara com Jesus Cristo, que aponta dizendo: este é o Cordeiro de Deus. Considerar essas realidades é fundamental para que possamos emoldurar corretamente a história que acabamos de ler. Nós não estamos lidando, portanto, com o líder de uma seita. Nós não estamos, portanto, lidando com alguém profundamente convicto de uma ideologia e pronto, portanto, para morrer por ela com muita coragem. Nós estamos lidando com o Cordeiro de Deus, que está para ser entregue em substituição a nós, que está para sofrer os sofrimentos, as punições justas da ira de Deus por causa do nosso pecado. De modo que quando nós olhamos para as angústias que o Senhor Jesus Cristo está padecendo no meio do jardim, do Getsêmani, nós não estamos lidando com angústias de um mero homem, mas angústias substitutivas de Cristo. Ali está o Senhor Jesus Cristo iniciando o seu processo de substituir-nos naquelas angústias que eram nossas, que nós merecíamos, mas que Ele padeceu
em nosso lugar. Primeiramente, nos versículos 36 ao 39, nós vamos ver a angústia infernal que Cristo sofre no Getsemane. Veja comigo o versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. Getsemane era uma região que ficava próximo do Monte das Oliveiras, onde ali eram prensadas as azeitonas a fim de produzir o azeite. E é exatamente nessa região conhecida dos discípulos que o Senhor Jesus traz os seus discípulos para orar. O texto nos fala que ele convida, portanto, os seus discípulos que estavam com ele no meio da Páscoa, para agora iniciarem um processo de oração. No entanto, ele separa o grupo. Dentre os discípulos, o Senhor Jesus tira 3: Pedro, João e Tiago, os filhos de Zebedeu. A fim de que com Pedro e os filhos de Zebedeu, ele tenha um momento mais próximo, mais íntimo. Esses discípulos eram certamente os mais próximos do Senhor Jesus Cristo, mas é importante considerar as próprias palavras de Pedro, que um pouco antes de chegarem ao Getsemane, disse: de modo algum eu negarei o teu nome. De modo algum eu negarei a tua pessoa, porque nós estamos unidos. E é o próprio Senhor Jesus que diz para ele: calma aí, Pedro. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E é no meio desse processo, portanto, que os discípulos estão com ele, agora os 3 mais próximos, e eles se deslocam para esse lugar, e lá o Senhor Jesus fala com eles, dizendo que a sua alma estava profundamente angustiada até a morte. E ele pede: diante dessa minha angústia, diante dessa situação da minha alma, eu rogo, fiquem aqui comigo, vigiem e orem. Estejam comigo diante daquilo que estou padecendo, diante dessa angústia, dessa tristeza profunda que já sinto em meu coração. O Senhor Jesus Cristo está diante de uma angústia que não é natural ao ser humano. O Senhor Jesus Cristo está diante de uma angústia a qual ele vai colocar figurativamente como o cálice da ira de Deus. Veja comigo o versículo 39, quando o Senhor Jesus Cristo, adiantando-se um pouco, prostra-se e ora dizendo ao Pai: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. O Senhor Jesus está orando. Em meio a essa angústia profunda no seu coração, ele procura um modo alternativo para aquilo que precisa ser feito. Os irmãos precisam considerar que ali está Jesus considerando a realidade da redenção. Ele sabe que para que haja remissão de pecados é necessário derramamento de sangue. Mas não se enganem. Os sofrimentos da alma do Senhor Jesus Cristo não dizem respeito simplesmente ao seu sofrimento físico. Dizem respeito a algo mais profundo. Àquilo que ele, na cruz, como relata Mateus, no capítulo 27, versículo 46, diz: meu Deus, por que me abandonaste? O Senhor Jesus Cristo está diante da realidade de que uma vez que ele levará em si mesmo a justa condenação dos nossos pecados, uma vez que ele levará consigo a culpa dos nossos pecados, ele necessariamente terá de ser separado, apartado do próprio Pai. Um mistério inexplicável, o qual todos nós estamos diante quando lemos esse texto. Aqui está o Filho, a segunda pessoa da Trindade, sofrendo as angústias de alguma coisa cósmica e terrível que ele haverá de padecer em sua própria alma.
em seu próprio coração. E quando eu menciono que essas angústias não são meramente angústias humanas, mas são angústias infernais, o que quero dizer com isso é que ali está o Senhor Jesus Cristo recebendo sobre si a ira do inferno que estava destinado a nós. Perceba bem o que está acontecendo aqui agora. O Senhor Jesus Cristo está antecipando o seu sofrimento terrível de se apartar de Deus. Qual é a realidade que é merecida por nós? Nós é que deveríamos estar apartados de Deus de modo eterno. E é exatamente isso que é o inferno. O inferno é esse sofrimento, essa punição justa de homens pecadores diante de um Deus santo, justo e bom, que simplesmente se aparta para que possam sofrer eternamente as punições devidas dos seus próprios pecados. Mas ali está o Senhor Jesus Cristo, antecipando esse sofrimento, e não é à toa, portanto, que precisamos considerar que o suor que ele sua de sangue, como está relatado em outros evangelhos, não é algo simplesmente dos seus vasos estourando por alguma coisa, alguma dificuldade física, mas porque o sofrimento que ele estava para padecer naquela cruz, a algumas horas de distância, é um sofrimento inimaginável. O preço do meu pecado e do seu pecado, meu irmão e minha irmã, é algo a qual nós jamais poderemos compreender. É algo que nós jamais poderemos sequer conceber, considerando as angústias que ele já padecia aqui, nesse momento, enquanto conversava com o Pai. Enquanto rogava ao Pai que, se fosse possível, outro meio fosse aplicado. Mas não. Ele se submete à vontade do Pai, e ele mesmo diz que seja feita a tua vontade. Não a minha, mas a tua. Essa submissão a qual o Senhor Jesus está disposto a padecer por nós. É essa submissão da vontade do Pai. É o que nos leva a considerar de fato a realidade desse sofrimento. É comum pessoas dizerem algo mais ou menos assim: olha só, eu perdoo tudo, mas isso aqui eu não perdoo não, porque eu não sou Deus. Isso aqui eu não perdoo não, porque só quem perdoa é Jesus. Essas expressões que nós usamos corriqueiramente, sem lidarmos com o valor dessa verdade. O Senhor Jesus Cristo, entregando-se por nós, estava sofrendo a vontade de Deus, se submetendo à vontade de Deus, numa profunda convicção, numa realidade em seu corpo e em sua alma, que não é meramente uma questão de ser Deus, mas ele, sendo Deus homem, sofreu, realmente padeceu as dores e angústias da separação com o próprio Pai. O filme conhecido de Mel Gibson, que relata com uma certo teor gráfico dos sofrimentos físicos de Jesus, não pode retratar os sofrimentos da alma. Os sofrimentos físicos apontam para essa realidade dos sofrimentos da alma, mas não podem retratar. Não podem, de fato, nos dizer o que estava acontecendo diante de alguma coisa tão misteriosa como a cruz de Cristo. Nesse sentido, portanto, que ele roga, que ele pede, mas seja feita a tua vontade. Nos versículos 41 a 42, o Senhor Jesus agora intercede até mesmo pelos seus, até mesmo por aqueles que não conseguem interceder por si mesmos. Veja o versículo 40. E voltando-se para os discípulos, achou-os dormindo. Lá estava o Senhor Jesus Cristo, sofrendo as angústias inimagináveis
antecipando as dores que ele estava para padecer ao receber sobre si mesmo os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, a ira de Deus por causa dos nossos pecados. E os discípulos o que fazem? Dormem. Que imagem curiosa. Ali está o Senhor Jesus Cristo, lidando com os maiores problemas da humanidade, lidando com a coisa mais terrível da nossa história, e os discípulos são incapazes de se manterem acordados. Mas há algo maravilhoso acontecendo aqui. A incapacidade dos discípulos de se manterem acordados para orar por si mesmos e por Jesus aponta para essa obra maravilhosa de Jesus Cristo em fazer por nós aquilo que nós somos incapazes de fazer. E é Ele mesmo quem diz, é necessário vigiar e orar. Veja o versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ele sabia o que eles estavam para sofrer nas próximas horas. Ele sabia o que Pedro estava para sofrer nos próximos minutos, quando ele, o próprio Pedro, estaria para negar, ser tentado e negar o próprio Cristo. E ele certamente está ciente de que as palavras de Pedro podem ser verdadeiras. Pedro, de fato, estava disposto, em sua alma, de seguir a Cristo. A firmeza do seu coração. Mas era fraco. E aqui, perceba, e é necessário que nós façamos algumas distinções. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. De modo algum, o Senhor Jesus Cristo está atribuindo alguma dicotomia entre o nosso espírito e a nossa carne física. A expressão grega, sarx, quer nos dizer não apenas uma questão física do corpo, mas a nossa carnalidade, portanto, os nossos desejos pecaminosos. De modo que o que Jesus está dizendo é, de fato, há em ti, Pedro, há neles, os discípulos, o desejo de se manterem fiéis, mas as pulsões, as paixões, os desejos da carne, os desejos pecaminosos, são fortes o suficientes para que eles estejam enfraquecidos. Por isso era necessário que vigiassem e orassem, mas eles não conseguiram. Eles não podiam fazer isso. Eles foram incapazes de vencer o sono. O texto continua, e o Senhor Jesus está ali mais uma vez orando. Pela segunda vez ele roga, meu Pai, se não é possível, passa de mim este cálice sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Mais uma vez, o Senhor Jesus, na realidade dos seus sofrimentos e angústias, coloca a vontade do Pai acima da sua, acima do seu sofrimento. E lembre-se, ao fazer isso, ele está colocando, na verdade, o amor dele por nós. Porque, afinal de contas, o que ele estava para fazer é a obra redentora em nosso favor. As angústias que ele sofria era em nosso lugar. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, angustiado, para que você não se angustie. E, finalmente, portanto, nós precisamos considerar que, de fato, essa angústia de Cristo, tendo sido ela uma angústia infernal, tendo sido ela uma angústia intercessora em nosso favor, ela também foi, de fato, uma angústia solitária, porque ele precisava fazer isso sozinho. Versículo 43. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse:
Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Por 3 vezes, o Senhor Jesus esteve em oração. Por 3 vezes, os discípulos foram incapazes de se manter acordados. Na terceira vez, no entanto, há uma mudança aqui na forma como Jesus fala com eles. Alguns comentaristas entendem que a expressão que nós temos aqui traduzida por ainda dormis e repousais, na verdade deveria ser lida por agora deveis dormir e repousar. Dando a ideia de que o Senhor Jesus está dando a eles uma instrução do que ele mesmo estava para fazer e da incapacidade deles de sequer se manterem acordados. Veja, o texto não nos está, de fato, levando a considerar a nossa capacidade intercessória e que, portanto, devemos estar em vigilância e oração, e é assim que devemos fazer porque Jesus ordenou. O texto está nos colocando, nos levando a considerar a nossa incapacidade diante daquilo que Jesus está fazendo. As angústias de Jesus foram solitárias, porque não havia quem pudesse estar ao seu lado. É o próprio Senhor Jesus que diz: vocês poderão tomar do meu cálice, ou do cálice que está destinado para mim, que meu Pai me dá? E os discípulos disseram: sim, nós poderemos fazer isso. E o Senhor Jesus instrui a eles a considerar a realidade. E, de fato, ao ser entregue nas mãos de pecadores, o Senhor Jesus está para tomar o cálice da ira de Deus sozinho. É curioso pensar, enquanto estudava o texto, a conexão que esse sono dos discípulos parece ter com o sono de Abraão, quando ele fez aliança com Deus. Não sei quantos lembram disso. Lá está Abraão questionando a Deus, dizendo: como que essa promessa vai ser cumprida? Será que o meu servo Eliezer é quem vai continuar de fato a respeito dos meus filhos, dessa família? E o próprio Deus diz que não, não é assim. E faz uma aliança com Abraão. E nessa aliança com Abraão, ele ordena que Abraão corte animais. Era a forma como o pacto era feito naquele tempo. E os animais estão postos diante de Abraão, cortados ao meio. E Deus dá um pesado sono a Abraão, para que o próprio Deus sozinho passe pelos animais cortados. Aquela imagem aponta para a graça de Deus. O pacto da graça. O pacto que é feito conosco, mediante Jesus Cristo, pela sua santa graça, a qual nenhum de nós tem qualquer direito e poderia fazer qualquer coisa para mantê-lo. Não. É Deus sozinho. E nesse caso, nós podemos ver a clara relação dos animais que foram partidos ao meio, com a alma do nosso Senhor, que é partida ao meio, com a sua carne, que foi partida ao meio, com o seu sangue, que foi derramado, para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Para que nós pudéssemos ter uma aliança perpétua, eterna, com Deus. Aqui está o Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo por nós, sozinho. Ninguém poderia fazer por Ele. Ninguém poderia fazer com Ele. É sozinho. Meus irmãos, a angústia de Cristo foi o sofrimento da alma que jamais qualquer homem sentiu ou poderia sentir. Nenhum de nós estaria pronto para receber aquele sofrimento o qual ele já estava sofrendo.
A angústia de Cristo foi sentida para que nós não sentíssemos o amargor da ira de Deus sobre nós. Aquele cálice amargo que ele estava para tomar na cruz, em nosso favor, em nosso lugar, para que nós pudéssemos tomar o cálice doce do seu sangue. Está aqui, portanto, demonstrado de maneira perfeita e maravilhosa que esse sofrimento é em nosso favor, é em nosso lugar. Certamente essa angústia nos leva a considerar a certeza de que o nosso sofrimento, o nosso pequeno sofrimento, tem fim. Porque ele venceu. A história não termina no Getsemane. A história termina numa tumba vazia. A história continua naquele que ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai, de onde virá para buscar a sua noiva. Meu irmão e minha irmã, as angústias de Jesus apontam para as nossas pequenas angústias da alma, as ansiedades do nosso coração, os sofrimentos que nós padecemos hoje. O sono que você perdeu essa noite. A angústia do seu coração diante dos problemas dessa semana e da que virá. Lembre-se, ele fez, ele sofreu, ele padeceu, para que eu e você tivéssemos alegria plena, tivéssemos o prazer da vida eterna. É o comentarista Carson que faz uma associação belíssima, eu quero terminar com ela. No primeiro jardim do Éden, não seja feita a tua vontade, mas a minha, nos levou para fora do paraíso. É no segundo jardim do Getsemane, na angústia do Senhor Jesus Cristo, de dizer, seja feita a tua vontade e não a minha, que nos levou à plena redenção, à plena salvação, nos levando aos portões da glória de Deus. Ele sofreu e nós podemos hoje celebrar, nos alegrar. Louvado seja o nome do Senhor. Santo Deus, bendito, maravilhoso, louvado seja o teu nome, ó Pai, que enviou teu Filho Jesus Cristo para sofrer as angústias que eram destinadas a nós. Angústias eternas que nós padeceríamos por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebelião, da nossa inimizade contigo, por causa, Senhor, de fazermos a nossa vontade em vez da tua. Mas louvado seja o Senhor que providenciou tamanha redenção, onde o Senhor Jesus Cristo, recebendo as angústias na alma, os terríveis sofrimentos, proporcionou a nós redenção, levado à cruz para ter seu corpo dilacerado, seu sangue derramado, recebendo o nosso pecado, a nossa culpa, e satisfazendo completamente a tua ira, a fim de que nós sejamos um povo redimido e comprado com o sangue do Cordeiro, a nossa Páscoa. Por isso hoje nós podemos, ó Deus, celebrar a vida de Cristo em nós, que morreu a nossa morte para que possamos viver a sua vida. E assim, ó Deus, toca em nossos corações, transforma os nossos corações,
na beleza dessa redenção, para a glória de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É uma noite de reflexão, uma noite de avaliação das nossas vidas, mas acima de tudo uma noite para que o nome de Jesus seja lembrado, né? Ele seja exaltado em nosso meio, e também lembrando da música que a gente cantou agora há pouco. Eu até gostaria de convidar os irmãos que nos ajudaram aqui com o louvor para mais uma vez a gente encerrar, para lembrarmos que Ele provou, né, a sua